Porque tem um texto na Bíblia que ele me incomoda muito, muito, Mateus, ele me incomoda demais. O texto na Bíblia ele diz assim: vai, deis frutos, e o vosso fruto faz o que com o fruto? Faz o quê? Se o Anderson sai da equipe Maranata como líder, e o fruto que é a equipe Maranata se desvanece, eu estou pautado na palavra? Eu estou ensinando esses meninos a me seguirem ou a seguir a Cristo? Da glória, líder. Porque os meninos vão olhar para você agora. Os seus meninos vão tacar pedras em vocês agora. Porque a partir do momento que o tio Anderson ele é arrebatado dessa terra, Deus coloca ele em outro ministério, em outro lugar, fazendo outra coisa. Enfim, a partir do momento que o Anderson sai e o grupo desvanece, quer dizer que o grupo está seguindo o homem. E o homem não é o centro, não é a salvação deles. Eu disse isso muito para eles, eu quero deixar claro para a igreja. A gente podia ter trago nesse congresso o Fernandinho, que é um homem de Deus, que Deus usa muito, pastores e pregadores de nome e renome, que gostam absurdo, mas enfim, eles poderiam ter chegado aqui. A gente poderia ter feito um congresso, teriam pessoas na rua, telão e coisa do tipo. Mas se Cristo não for a essência, se ele não estiver no centro, se ele não for a base, se ele não for o princípio, se ele não for o fim, se ele não for, se a presença dele não for conosco, não vale a pena continuar. E a minha primeira pergunta para os líderes e para os obreiros e para aqueles que têm um certo cargo dentro dessa casa é: cadê o seu discipulado? Hã? Carol, Mateus 28, lê para mim, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem é que disse isso aí, gente? Quem? Não foi o Anderson. Ô Josué, pega o microfone da Carol e leva lá para o proscrônio lá, que eu acho que eles não tem versículo. Aí você escolhe, Josué, que a responsabilidade é sua. Em Mateus 28, Jesus ele prega no finalzinho do sermão dele dizendo assim, ó: ide e fazei discípulos. Ele não fala ide e enchei as igrejas, ide e fazei eventos monumentais. Ele fala ide e fazei discípulos. Por quê? Porque vocês vão cansar uma hora. Vocês não vão ter força para prosseguir, vocês não vão ter força para continuar, mas faz discípulo, que os meninos vão vir com força. Tio Anderson tem 30 anos de idade, o cabelo dele já não vai contar, daqui uns dias as costas dele não está mais contando, daqui uns dias eu estou com o meu andadorzinho vindo para cá, para essa igreja. E não tem como o Anderson, nessa fase da vida, dirigir um grupo de jovens, porque eu não estou acompanhando, não consigo acompanhar o Instagram, que eu nem sei mexer, o Henrique me ajuda ali, ó. Eu não consigo acompanhar esse tipo de coisa, ou seja, eu vou me desvanecendo, o meu corpo mortal ele vai caindo, ele vai se deteriorando. Eu preciso ter pessoas que, quando eu não conseguir mais andar, continue essa obra, porque a maior tristeza para mim é saber que amanhã esse grupo desvaneceu. Por quê? Porque eu não preparei pessoas hábeis para isso. Jesus ele deixa isso claro, vai, faz, mas ele diz no 20, ensina eles, mostra para eles como é que é. Vem dirigir um culto, vai dar aula, vem pregar, e manda com oportunidade. Insere ele, não assusta o menino. Porque o que mais ouço esses meninos falaram quando eu converso com eles é: não, vou colocar você para ser líder, Nicolas. Não, misericórdia. O menino levanta ali: Augusto, quem vai ficar no seu lugar? Ah, vai ser você. Não, pelo amor de Deus, não, por quê? Nós assustamos eles. Líder da Regional 4. Meu Deus, quantas igrejas esse menino tem que dirigir, ai, que sei lá o que, isso é... Ele foi chamado e vocacionado, mas nós assustamos as nossas crianças. Como nós assustamos eles? Dizendo que é difícil, que é árduo, e eu não quero mentir, tem as suas provações, mas é prazeroso. Eu citei isso para a equipe Maranata ontem, eu sinto orgulho de vocês, porque sabe que não é fácil, tomar essa coroa também não é fácil, sentar nessa... não é fácil, mas é prazeroso. Porque isso não se compara ao sacrifício de Cristo sobre a cruz. Ainda que ele sangrou, ainda que ele se machucou, ele caiu e ele teve ajuda para alguém para levantar ele. Aqui é uma simbologia muito clara de Deus dizendo: líder, você pode até cair, você pode até fraquejar, mas quem vai te levantar vai ser eu vou te ajudar a cair mais. Não vivemos por nós mesmos, vivemos por Cristo. E aí eu coloco uma contracena aqui, porque quando o liderado precisa ter o seu discipulado,
Chegou a vez de vocês. O discipulado precisa entender o seu chamado. Quer ver? Daiane, vem cá e canta um hino. Vou dormir no sofá hoje? Vou dormir. Daiane, minha esposa. Fica aí, fica de pé, que tem muita gente que não te conhece. Olha que... E eu falo pra muita gente que eu não sei se Deus abriu ou fechou a visão dela, mas alguma coisa ele fez a visão dela. Pode sentar, filha. E o povo é, Daiane, vem cantar um hino. Não, não sou capaz. A Duda tá aqui, os meninos lá do Prostrúnio, tem gente melhor do que eu não consigo. Jesus olhando na ponta, não foram os homens escolhidos, mas eu vos chamei e vos nomeei para irdes fazer a minha obra. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que eu não estou vocacionado pelo pastor Josimar. Eu estou vocacionado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não preciso que o homem tenha a minha aprovação, apesar de eu ser sujeito às minhas autoridades. Eu não preciso que o homem me aprove. Eu preciso fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus vai me levar para frente dos Golias, para frente dos leões, para frente dos mares, para frente das fornalhas. Ele vai me levar para toda a história que a gente conhece da Bíblia. A gente vai ser os Moisés, os Davi, os Jesus. A gente vai participar e vai ser essas pessoas, porque Cristo pegou esses homens e escreveu a Bíblia. Mas Ele tem que pegar a nossa história e continuar ela. Por isso, ao líder eu digo, discipule, coloque alguém. Mas a vocês, eu falo igual Paulo, não desprezes o dom que é em ti, que foi lhe dado pela mão do presbitério. A bênção do Senhor está sobre vocês. Vocês podem se julgar não capazes, mas a última palavra de capacidade está sobre Deus, sobre a vida de vocês. Amém? Então, para Paulo, eu olho para Paulo, e quando eu olho para Paulo, eu vejo a gente entregando essa carta e correr aqui, varões. O fundo vai começar a cheirar e aí ele vai te chamar mais atenção que eu. Vamos lá. Quando eu olho para Paulo mandando uma carta para Timóteo. Timóteo não pede essa carta, mas Paulo conhece a Timóteo. Ele conhece o seu liderado, ele sabe quem está lá, ele sabe que é um menino, ele sabe que é jovem. E Paulo não vai chegar batendo em Timóteo. O que você está fazendo com a igreja de Éfeso? Presta atenção, não. Paulo vai advertir, meu filho na fé, versículo 2 do capítulo que a gente leu, versículo 2 ou 3, deixa eu ver que está aberto aqui. Versículo 2, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Percebe que existe um amor de Paulo. Paulo não está batendo, Paulo não está criticando, Paulo não está falando, você é muito imaturo. Não, Paulo está olhando falando assim, calma filho, amado, que eu quero perto de mim. Calma. Eu preciso que você pregue o Evangelho. Porque a nossa preocupação é pregar para que eles venham e estejam aqui por uma proposta. Olha, vamos ficar hoje, vamos ir de manhã no domingo de manhã, porque vai ter almoço. Não, nós vamos domingo de manhã porque Cristo vai estar lá. Vocês começam a entender que o conceito de Paulo é olhar para Timóteo e falar, Timóteo, não importa a quantidade de membros que vão estar na igreja, importa que essa quantidade ouça a genuína palavra. Tem um texto na Bíblia que eu amo muito, que Jesus ele começa a ministrar, e quando ele começa a ministrar, ele vai falar assim, ele começa a ministrar assim, ó, se vocês não comerem a minha carne, se vocês não beberem o meu sangue, vocês não têm parte comigo. Alguns dos discípulos, não os 12 convocados, mas alguns dos discípulos que se intitularam de discípulos, eles olham para Jesus, quem pode ouvir esse sermão? Porque comer a carne de alguém, beber o sangue, isso é um ritual grotesco de se pensar. E quando Jesus ele aparece, ele começa a apresentar essa face, essa pregação, e eles não entendem. Esses discípulos, a Bíblia cita, esses discípulos começam a sair, e eles começam a ir, quem pode ouvir esse sermão? A gente não consegue ouvir isso, não é a palavra que queremos, não é isso que queremos escutar. Numa outra ponta, eu vejo Jesus olhando para a igreja, nossa, o povo está indo embora, meu Deus, o que eu vou fazer? Não, a gente vai dar um almoço, a gente vai chamar o Fernandinho, vamos fazer uma coisa para a igreja encher. Ele olha para os 12 convocados, vocês vão ficar comigo, né? Se vocês quiserem, vocês podem ir também. Meu compromisso não é com vocês, meu compromisso é com a palavra. Aleluia. Pecado ainda é pecado, não deixou de ser pecado. Ah não, mas eu queria que a bênção do Senhor, o Anderson, porque é congresso, e venha uma bênção sobre a igreja.
Não, pecado ainda é pecado, igreja. Juventude, pecado é pecado. Sexo antes do casamento é pecado, pornografia é pecado, pedofilia é pecado. Mentir, falar mal, levantar contra a líder, ainda é pecado. Essas coisas vão te levar para o inferno. O compromisso de Paulo com Timóteo não é com a igreja de Éfeso para que ele seja cheia. O compromisso de Paulo com Timóteo é pregue a palavra. O negócio é a palavra. Se a palavra for o centro, as pessoas que ouvirem essa palavra, elas se achegarão sujas, moribundas, vindo de uma vida de prostituição, muitas das vezes detonadas, destruídas, com o seu emocional praticamente morto e completamente desfalecido. Mas a palavra, ainda que dura, ainda que machuca, ainda que bate, ainda que fere, essas pessoas vão achar esperança na palavra. Isso mexe a estrutura, porque quando eu olho para Paulo preocupado com a palavra e não com a igreja, ele está preocupado com quem está à frente dessa igreja, ele está preocupado com o menino Timóteo, que o menino Timóteo está titubeando no seu pensamento no que ele tem que pregar, porque a igreja de Aide vai estar mais cheia, mas Paulo vai dizer para Timóteo, a sua igreja pode não estar cheia, mas ela tem palavra do céu. Segunda Timóteo 4. É do Larissa, né? Leia agora o 4, lê o 2 e o 4 para mim. Do 2 ao 4, desculpa. Que pregues a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. Redarguas, reprendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão ação doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mantenha a vida que você tem, não tem problema, continua pecando, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir a porta. Não precisa ir para o curso, não precisa fazer a faculdade, Deus vai te abençoar, Ele vai abrir a porta. O meu Deus, Ele tem o poder, Ele é o dono do ouro e da prata, e Ele vai pagar as suas contas. O meu Deus, Ele é o médico dos médicos, Ele vai curar a sua enfermidade, sem que você precise procurar um tratamento médico. O meu Deus, Ele tem o poder e a capacidade de governar o mundo, e de controlar todas as galáxias, e Ele mudará todo o sistema ao seu favor. Qual é a justiça que estamos pregando sobre esse Deus? Porque esse texto que o menino leu também é Timóteo, na segunda carta que Paulo manda a Timóteo, porque ele começa dos versos 3 ao 7 falando sobre o que os homens querem ouvir. Quando ele começa a falar sobre o que os homens querem ouvir, em Timóteo ele ressalta isso dizendo: vão ter pessoas que vão preferir ter vermes, que são os comichões, ter vermes sobre os seus ouvidos, e vão preferir ouvir fábulas e histórias para não ouvir a sã doutrina. Que tipo de cristão e que tipo de mensagem estamos procurando nesse lugar? O que viemos buscar aqui? Eu tenho o hábito de dizer, eu sempre digo isso muito para os jovens daqui: qual é a pergunta que você fez para Deus antes de chegar aqui? Ah, Deus, eu quero que você fale comigo. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Duda, vem cá, vamos fazer uma peça aqui agora. Escreva o roteiro agora. Aleluia, vai dar certo essa peça. Duda, você está bem? Pode citar, Duda. Parabéns. O Oscar é dela, o Oscar é dela. Quando existe uma pergunta daqui, vem resposta de lá. Mas se não tem pergunta aqui, faz barulho, calma aí, bate nesse negócio aí, pelo amor de Deus. Emociona o povo. Mas o povo não tem pergunta diante de Deus. Eu posso fazer umas perguntas para vocês? Vou fazer. O relacionamento que você está é de Deus? A porta de emprego que você está tentando entrar é de Deus? Esse ministério que você está andando é de Deus? A sua família está sendo salva, o problema é seu ou é deles? Eu preciso fazer mais perguntas aqui para que você entenda que você veio talvez a essa casa, vai machucar um pouquinho, tá? Que você entrou nessa casa, mas você não tem nada para perguntar para ele, porque a sua vida está sob o seu controle. E você veio aqui receber uma palavra de bênção, dizendo: continua fazendo o que você está fazendo, está tudo certo. Não. Hoje Deus veio te confrontar e dizer assim: eu não escuto mais a sua voz.
Eu não escuto as suas perguntas. As suas decisões antes eram comigo, hoje elas são só com você. Ah, Anderson, mas está dando tudo certo, não tem problema. Continua dando certo. Que pode estar dando certo até o inferno. A gente fala de uma nova geração que vai levantar, e vai mexer e vai se mover. Mas eu falo de uma geração que precisa descer. Precisa entender que as suas escolhas não estão sobre eles. Senhor, eu quero namorar esse menino, eu quero namorar essa menina, mas Pai, eu não sei se é da vontade do Senhor. Aí alguém vai entrar em controvérsia comigo. Ah, mas o Anderson está aí para escolher, a gente tem que escolher. Mas tudo que é entregue na mão dele, vem resposta dele do céu. Que tipo de Deus servimos que quando colocamos uma dúvida na mão dele, ele fala, ah, sei lá, não sei o que vai acontecer, eu não quero me responsabilizar. Quem faz isso é eu e você, mas ele não tem o controle. Ele vai olhar e falar assim, não é para você não. Vai sair da igreja, vai te abandonar, vai te deixar, ou não, ele pode até continuar na igreja, mas você vai acabar com o ministério dele. Porque quando eu orei pela Daiane, foi o que Deus falou para mim. 14 anos de idade, senhora Daiane, a mulher da minha vida. Senhor, eu quero, eu preciso. Ah, meu Pai, é só o Senhor na minha vida. Cega ela. Na outra ponta Deus falou, não vou cegar ela não. Eu falei, ah, mas Senhor, mas eu preciso, eu queria, o que o Senhor vai fazer na minha vida? Ele olhou e falou assim, então tá bom. Presta atenção, Valéria, que eu não sei como explicar. Eu coloquei na mão de Deus uma mulher que seja de Deus, que trabalhe com Deus, que não tenha problema com o meu ministério, que caminhe comigo, que me ajude, e que eu preciso também, ela precisa me entender, ela precisa ser de família, ela precisa ser alguém estruturado, disciplinada na obra de Deus, ela precisa amar mais o Senhor do que amar a mim, ela precisa cuidar mais do Senhor do que cuidar de mim. Eu coloquei esse currículo na mão de Deus. Falei, Senhor, é essa mulher que eu quero. Deus olhou e falou, não, a mulher eu tenho. O que eu não tenho é honra para ela. Esse é o problema. Falei, não, mas se eu estou falando com o Senhor aí. Porque antes de você pedir para Deus, aí eu vou falar um pouquinho sobre namoro, né? Antes de você colocar isso nas mãos de Deus, você precisa saber quem você é. Porque se um relacionamento te tirar da igreja, o problema não é dele, o problema é seu. Não, mas é que eu vou trazer ele para Jesus assim, se você não vem. Quando eu olho para Paulo e esse texto que a gente viu, eu estou falando de histórias em que a gente vai falando assim, não, tá tudo bem, essas meninas, quando elas chegam, e esses meninos, quando eles chegam para falar comigo sobre relacionamento, falam, é crente, e ele é mais crente que você? Ah não, ele está meio assim, não é para você não. Por quê? Porque você já está fraco, você vai derrubar ele. Então não namora. Tem muita gente cagada aqui por causa dele. Nossa, eu vou sair depois disso aí. O ponto que eu quero chegar aqui, não falando só sobre relacionamento, é que as suas escolhas não estão pautadas em Deus, mas você quer que Deus te responda a favor daquilo que você quer. Se você quer ouvir um sim de Deus para fazer um monte de besteira, vai. Você precisa que você seja a boca de Deus para fazer isso, porque o próprio Jesus fala assim, ó, vai com eles, sai do ministério, não precisa ficar aqui, mas Pedro ele se posiciona. Senhor, para onde iremos nós? É só o Senhor que porque Pedro não testifica a sua vontade, Pedro vai testificar a vontade do céu. O Senhor tem palavras de vida eterna, é vida fora daqui, é vida num lugar onde não pode existir. O Senhor tem esse tipo de palavra. A minha preocupação está em saber se eu estou dando quem tem palavra que vai me confrontar, porque nós nos afastamos dos amigos que nos levam para perto de Deus, para nos ajuntar nos amigos que vão falar mal do líder, vão falar mal da irmã, vão falar mal de como ela anda, de como ela canta, de como ela fala. Nós nos ajuntamos aos nossos cultos, às nossas pacotinhas, vamos dizer assim, para julgar e para subjugar. Mas quando o cristão ele é revelado no meio dessas coisas, por mais de uma vez ele vai ser odiado. Porque a palavra de vida eterna, ela te confronta, ela te rasga, ela te faz olhar e dizer assim, eu não consigo, eu tenho uma voz afinada, mas eu não sou o melhor cantor, eu tenho o dom da palavra, mas eu não sou o melhor pregador, eu sei receber minhas pessoas, mas eu não sou o melhor diácono, tem muito que melhorar em mim ainda. Esse auto-reconhecimento não está sobre você, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não nos julgaríamos, mas
Aleluia! Vamos para Gálatas 2, está com Santa Rita, né? Proscrúnio, Romanos 7, deixa aí, daqui a pouco eu digo o versículo. Gálatas 2, lê para mim 18 e 19. Qualquer um ou o grupo inteiro, na hora que vocês quiserem. Se torno a construir as coisas que eu destruí, eu faço de mim mesmo um transgressor, porque eu, pela lei, sou morto para a lei, para que eu possa viver para Deus. Quando Paulo ele vai falar do que queremos ouvir, ele entra nesse texto de Gálatas, ele começa a falar sobre a lei. Isso parte do versículo 8, que é quando ele vai começar a apontar as coisas da lei, ele vai dizer o que é a lei, ele vai apontar por tudo que a lei fala. Quando ele aponta para a lei, ele vai também para Romanos 7, proscrúnio. Já pega o Josué, pega o microfone ali do Santa Rita, leva lá para o Parque Rede. Parque Rede, o mais corajoso daí, Efésios 2. Não precisa ser mais corajoso não, tô brincando, tá? Vai lá, Romanos 7, lê para mim do 8 ao 14. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, portanto, sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim, a lei santa e o mandamento santo, justo e bom, logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado para que me mostrasse o pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Lê para mim do 18 ao 20 agora, por favor. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. E, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Por enquanto o Paulo vai dizer o que queremos ouvir, ele cita sobre sequência isso a lei. E a lei tem um problema muito complicado. Porque a lei é o conhecimento daquilo que você não conhece. Um exemplo, mentir é pecado, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Uma criança de 3 anos mentiu. Ela não sabe o que é mentira. Ela pecou, sim ou não? Pela lei da inocência, não lhe é imputado pecado. Qual é o problema? Quando eu conheço a lei, eu conheço o pecado. Paulo ele vai dizer, porque quando eu conheci a lei, eu logo morri. Por quê? Porque o conhecimento do que é errado esteve sobre mim. E a partir do momento que esse conhecimento que é errado esteve sobre mim, eu percebi que o salário do pecado é a... E todos pecaram. Eu fiz essa brincadeira com os jovens. Salário é dia 30, hoje é dia 15. Até hoje, quem ainda não pecou? Todo mundo santo, né? Agora quem tem pecado aqui? Aleluia. Olha o pecado glorificando porque tem pecado na igreja. Está tudo errado. Dia 30 está chegando, é dia de pagamento. Você pecou, qual é o salário que você vai ter? Porque quando eu olho para a lei ela vai dizer algumas coisas para mim. Você vai dar uma machucada agora. Se ensaiou, canta, mas se não ensaiou, não canta. A lei vai dizer para mim, se eu estou de terno e gravata, eu sou crente, mas se não, eu não sou. A lei vai dizer para mim que se eu me ajuntar com aqueles que são teólogos e apontar os erros dos meus irmãos, eu sou salvo. A lei vai dizer para mim que tudo aquilo que eu estou fazendo, se for corroborado por Deus, então existe salvação para mim. Mas quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer assim, ó, a lei, ela é boa.
porque ela aponta o pecado, mas a lei não deixa ninguém sobreviver. O menino caiu em adultério, pedra nele. O menino é homossexual, pedra nele. Tem problema com pornografia, pedra nele. Ele não convive bem, pedra nele. Ele fala mal, pedra nele. Porque quando eu aponto, eu olho para a lei, e eu olho para essa pessoa, e a gente gosta de fazer isso. O meu pecado, ele é omisso, ele é escondido. Mas quando eu vejo o pecado de alguém aparecendo, vem cá, Mateus, junta aqui comigo, porque o pecado da Duda apareceu. Duda, você é pecadora, você não serve para servir a Deus, você é ruim, você não tem que participar desse grupo, você pecou, porque o seu pecado foi exposto, e agora você não tem direito à salvação. Não concordo, Mateus. Pode falar. Porque quando a lei ela aparece, meu Deus do céu, a lei ela é boa para os outros, mas nunca para nós. A lei faz com que nós afastamos os nossos jovens de nós. A lei faz com que nós tiramos os nossos irmãos dessa casa e mandamos eles para o mundo. A lei ela mostra que os meninos eles estão errados. E quando ela mostra que eles estão errados, nós somos os juízes deles para dizer: sai daqui que você não tem que entrar nesse lugar. E a Paulo vai dizer: a lei é boa. E aí a pergunta que a menina faz lá no texto é assim: se a lei é boa, tornou-se o bom em mal? Paulo responde: de maneira nenhuma. Porque a lei não serve para os outros, a lei serve para mim. A lei não serve para quem prostituiu, a lei serve para mim. Eu não sou quem tem que apontar os errados, o pecado dos outros, eu tenho que apontar os meus. O problema não está nos outros, o problema está em mim. Eu preciso ser diferente, eu preciso mudar, eu preciso ser mais crente, eu preciso ser mais tolerante. A lei do Senhor ela veio para condenar os meus pecados, não o pecado do mundo. Quando Paulo ele vai dizer sobre a lei, ele vai dizer sobre o que ele vive na lei, não o que o mundo está vivendo na lei. Porque a importância para Paulo não é falar do mundo, é falar dele. Aleluia! Entendam que quando eu olho para a lei, eu vou dizer para os líderes de novo: os seus meninos vão errar, vão pecar, o pecado deles vai ser exposto, eles vão expor, se eles tiverem confiança, esse pecado diante de vocês. E o problema de vocês é que vocês não têm que apontar esses meninos. É hora de abraçar eles, porque eles já têm que carregar a vergonha do pecado. E como é ruim, irmãos. Imagina você vir nesse ambiente, e aí nas minhas costas está escrito: me chute. Ou está escrito: bobão. Você está passando assim, ó, tá todo mundo apontando e rindo, tá todo mundo apontando e rindo, e você está assim: mas o que está acontecendo? E não tem um santo para dizer: filho, te zoaram, colocando a plaquinha aqui nas suas costas. Às vezes era eu mesmo, então estou tirando aqui para você, tá? Porque apontar o erro dos outros é mais fácil, porque os seus estão encobertos. Porque quando eu olho para mim, eu sei dos meus pecados, mas se eu olho para qualquer um desses meninos aqui, eu olho para eles e não vejo pecado neles. Mas se alguém aqui aparece pecando, opa, ele é o pecador, vamos se ajuntar e vamos derrubar, vamos se ajuntar, vamos derrubar, vamos se ajuntar, vamos derrubar. Não é assim que funciona. Quando Paulo ele começa a dizer sobre a lei, ele vai dizer assim: ó, a lei ela é boa, mas ela também mata. Por que ela mata? Porque as pessoas apontam e esquecem que a lei não serve para os outros, a lei serve para nós. A lei é um conjunto seu. O Espírito Santo falou para você: usar vermelho é pecado para você usar vermelho, para o resto do mundo não. Ah, Anderson, como assim? Pornografia, pecado. Mentira, pecado. Você não pode nem se aproximar de pessoas que mentem e que mexem com pornografia, porque você tem que ter a autoconsciência que Cristo está em você, e se você andar com essas pessoas, você vai pecar. O resto do mundo não é proibido de andar com essas pessoas, mas você tem que se proibir, porque você sabe que você vai pecar. É, papai, aleluia! Isso se chama conduta e maturidade espiritual, você precisa ter isso dentro de você. Aleluia! Quando eu olho para a lei, eu vejo a lei, eu enxergo em mim morte. O salário do pecado é morte. Vamos morrer. Mas nós não nos baseamos na lei, nos baseamos na graça. E quando eu falo de graça, eu vou lá para Efésios, lá no Parque Rede, lá, ó, capítulo 2. Bebe água agora. Vai do 8 ao 10 para mim, lê para mim.
Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque fomos feitura sua, criados pelo Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Agora o primeiro verso, quais vezes salvos pela... Onde entra a graça e onde entra a lei? Porque a lei ela me aponta e ela coloca meus pecados, e a lei me leva para o inferno. Porque é o que eu mereço, é o que eu sou, a minha estrutura, a minha genealogia. Tanto que em Romanos ainda 18, 20 vai dizer assim: o bem que eu quero fazer, esse não faço, porque o mal está em mim. Eu não consigo fazer o bem, porque o meu corpo, que é carnal, porque a lei é santa e eu sou carnal, mas o meu corpo, que é carnal, ele não consegue fazer o que é bom. Por mais que ele tente produzir o bom, ele continua produzindo o que é mal. Mas quando eu olho para a graça, a palavra de Deus diz: vós sois salvos pela graça, isso não é de vocês, porque não se baseia naquilo que vocês são, isso vem de Deus, é de alguém terceiro que fez isso por vocês. A salvação não está limitada àquilo que você pensa, a salvação está limitada sobre uma cruz pregada. A salvação ela existe para que você consiga ter a oportunidade de sonhar, de planejar, de fazer, de estruturar e de viver uma vida boa. A graça não está limitada ao nosso julgamento, porque aí eu coloco sobre esta igreja pessoas que foram apontadas pela lei, foram julgadas e crucificadas pela lei, mas eu também digo para essas pessoas: vocês não têm que participar da lei, porque a graça do Cordeiro, o sangue dele, foi derramado naquela cruz, não por um, mas por todos, na Manaia Subiqueias. A graça de Deus nos cobre, e quando ela nos cobre, quando ela nos envolve, nós não somos mais reputados ou afligidos pela lei, porque a lei é desfeita sobre a graça de Jesus Cristo, e o sangue dele nos cobre de todo pecado. Quando a graça está sobre nós, não há quem nos aponte, não há quem nos tira, porque a nossa conclusão agora não é com os homens dessa terra, não é com o julgamento dela, mas é com Deus. É Ele quem vai falar para nós o que devemos ou não fazer. O nosso compromisso continua sendo com Ele e apontando as coisas que Ele tem que fazer para nós. A graça ela manifesta em nós a alegria do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Em Gálatas ainda, o Josué pega o microfone e vai você mesmo ler agora. E dá um pro Mateus aqui, porque, né? Sabe que o Mateus acho que nem vai ler, não. Só você mesmo, Josué. Não, dá pro Mateus ler então. Pega uma Bíblia aí, varão. Vai para Gálatas 2 para mim. Estou ensinando já, tá, irmãos? Encerrando o horário. Vai ter almoço, amém? Amém! Glória a Deus. Os meninos estão até mais fracos agora. Gálatas 2. A gente leu já Gálatas 2, mas vai para mim do 19 ao 21. Porque pela lei estou morto, para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se Cristo e morreu pela porque se pela lei eu estou morto, com Cristo eu estou crucificado. Se pela lei as pessoas me apontam e eu morri, com Cristo eu estou crucificado. E aí Paulo continua dizendo assim: já não vivo mais eu, é Ele quem vive em mim. Já não se baseia nas minhas vontades, se baseia naquilo que Ele tem para mim. Quando eu olho para Paulo escrevendo esse texto, aconselhando a Timóteo, ele está deixando claro para Timóteo o seguinte: nós vivemos e estamos no tempo da graça, a graça de Cristo nos alcançou, já não somos nós que estamos vivendo pela nossa vontade, mas vivemos a vida que Cristo nos deu, a segunda chance que nós merecíamos. O salário está para chegar no dia 30, nós deveríamos morrer, mas a palavra de Deus vai dizer assim: o dom gratuito, aquilo que não merecemos, mais recebemos. O dom gratuito de Deus é a vida, e é a vida eterna.
aquilo que nós não conseguiríamos fazer por nós mesmos, as dívidas que nós não poderíamos pagar por nós mesmos. O Espírito Santo de Deus colocou sobre Jesus essa importância, para que a morte dele sobre aquela cruz trouxesse sobre nós vida. Abraço Miqueias. Isso não está baseado naquilo que nós podemos oferecer, mas naquilo que Ele deu a nós. Quando Paulo ele se enche dizendo assim: já não tem mais possibilidade, já não cabe mais um Paulo dentro de mim, o que cabe em mim agora é o Espírito Santo de Deus. Porque a vida que eu tenho não é por mim mesmo, porque por mim mesmo eu já estava condenado à morte, mas pela vida do Espírito Santo de Deus eu tenho uma nova vida. O Filho de Deus me deu um novo motivo para sonhar, um novo motivo para viver. Por isso eu digo, se você tem algum complexo, se você está passando por um momento de depressão ou tristeza profunda, entenda que a sua vida pode ser, por muitas das vezes, na sua visão, muito insignificante, mas quando você olhar para a cruz de Cristo, você vai entender que aquele homem passou por cada gota de sangue, por cada processo, por cada momento, para que você tivesse a oportunidade de sonhar, de viver, de um futuro, de um amanhã, de poder se planejar, porque Cristo preparou para nós coisas boas, não coisas terríveis. Porque qual é o filho que pediu ao Pai? O pão esse se dá a pedra, quanto mais o nosso Pai que está no céu tem coisas boas a seu respeito. Amanoia Subideias. Alguém injusto teve que morrer para que os injustos vivessem. Qual é a justiça disso? Não vivemos nós agora a nossa vida, mas vivemos então a vida de Deus. Precisamos valorizar esses momentos que temos nessa casa. Não pode ser cansativo, não pode ser atordoante, não pode ser difícil, não pode ser pesado, porque todo esse peso, toda essa dor ele carregou sobre uma cruz. O nosso prazer tem que ser de estar na casa dele e adorar em espírito e verdade. Paulo continua o texto de Timóteo dizendo: existe no mundo dos pecadores, essa palavra é digna e fiel, de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e ele olha para si e diz: da qual eu sou o principal. Porque quando eu olho para as minhas mãos eu vejo sangue. Olha o que esse homem está falando: eu era quem assassinava os crentes. Agora imagina o Paulo no meu lugar, olhando para os meninos e dizendo: eu matei o pai dessa menina, eu matei o irmão daquele ali, eu trouxe dor a essa igreja. Esse homem, quando ele olha para si, ele diz assim: de todos esses pecadores que aqui estão, eu sou o principal. Não existe salvação para mim. Mas ele continua no texto 16: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Jesus Cristo mostrasse a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja dada a honra, a glória para todos sempre. Um abraço, um abraço, eu estou falando de um menino que quando olhou para si, e esse Paulo agora, quando ele olha para si, ele entende que a glorificação, a adoração dele não está limitada ao louvor, não está limitada ao congresso, não está limitada à igreja. A adoração dele continua subindo, porque quando ele olha para as dívidas dele, para o que ele tinha que pagar, para o que ele tinha que fazer, ele percebe que o que ele tem hoje não é merecedor dele mesmo. Por isso ele se curva, ele adora, ele abraça, ele vive uma vida intensa com Deus. Por quê? Porque a vontade dele era viver no pecado, mas Cristo deu uma oportunidade para ele viver na luz. Diante dessas palavras eu quero encerrar, e eu quero deixar claro para vocês. Vamos pensar um pouco mais a respeito de como estamos adorando a Deus. Vamos pensar um pouquinho mais a respeito de como estamos nos colocando na presença dele. Estar aqui, adorar a Deus não pode ser um fardo, não pode ser um peso, não pode ser difícil. Estar aqui, adorar a Deus tem que ser com alegria, tem que ser com voluntariedade. Se por algum motivo o seu cansaço bater sobre o seu corpo, olha para a cruz. Que mesmo cansado, esse homem carregou essa cruz por você até o final. Então tenha na sua mente que nós não vivemos a vida que nós merecíamos, mas vivemos uma nova oportunidade de vida. A segunda chance já nos foi dada, amém? Que Deus abençoe a igreja de Cristo Jesus. Quero colocar a igreja de pé para a gente fazer uma oração. Uma oração simples. Eu encerro a minha palavra, passo para o pastor. Mas essa oração, e sem forçação de barra, sem, nada, eu gostaria que você meditasse um pouco naquilo que você é diante de Deus, nas perguntas que você não fez diante de Deus, naquilo que você ouviu aqui hoje e serviu para você, e qual é o plano que você vai seguir para ser diferente do que você ouviu aqui hoje, para que você seja enxerido e tenha a plena certeza de que Deus tem algo melhor para a sua vida,
para que se você perdeu a esperança no Filho de Deus, para que se você perdeu a esperança porque talvez algum líder, algum pastor, alguém falou alguma coisa para você na qual você não gostou e aquilo te machucou de uma forma que você ia abandonar esse lugar, saiba que esse lugar não é limitado ao que Deus é. Esse lugar é apenas um ambiente, mas aquilo que Deus é, os braços do Pai tem te esperado. Nessa oração eu gostaria que você entregasse a Deus o seu perfeito louvor, a sua perfeita adoração. Uma oração singela, uma oração simples, não limitada ao que os homens propõem a se dizer, não limitada ao que os homens se propõem a levantar, mas aquilo que você tem que entregar a Deus. Feche os seus olhos, curva suas cabeças. Espírito Santo de Deus, não digno de te adorar, não digno de te exaltar. Não somos merecedores de estar onde estamos ou de fazer o que fazemos. A nossa oportunidade de sonhar, a nossa oportunidade de viver está limitada, Pai querido, eterno Deus, não é aquilo que queremos,